E eu já começo esse vídeo fazendo uma pergunta para você, torcedor rubro-negro. Você realmente concorda? Você é a favor da saída do atacante Pedro do nosso Mengão queridão? O jogador chegou ao limite, comunicou à diretoria do Flamengo que quer deixar o clube de regatas do Flamengo. E sabe tudo isso que está acontecendo, que eu entendo neste momento? É que o técnico Jorge Sampaoli está conseguindo o que quer. O técnico Jorge Sampaoli é quem causou todo esse clima chato em volta do Pedro dentro do Flamengo. E a gente sabe muito bem disso. A gente sabe muito bem disso. Eu vejo algumas pessoas aí chegam e falam: ah, Henrique, o Pedro não é maior que o Flamengo. Concordo plenamente. Mas o técnico Jorge Sampaoli é maior que o Flamengo? Tem mais moral que essa diretoria do Flamengo? Pelo visto, sim. Né? Pelo que a gente vem acompanhando, tem mais moral o Jorge Sampaoli do que essa diretoria do Flamengo. Só para refrescar a mente de algumas pessoas que vêm aqui criticando o Pedro. Pedro não quer jogar, Pedro quer sair e deixar o Flamengo, Pedro é isso aqui. Não, olha só, o Pedro, antes do técnico Jorge Sampaoli chegar no Flamengo, antes do Vitor Pereira, aquele outro, com todo respeito, que não fez nada no Flamengo, chegar no clube de regatas do Flamengo, os dois melhores centroavantes no futebol brasileiro, e olha só, hein, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol sul-americano, estavam no Flamengo. Ou melhor, estão no Flamengo. Pedro e Gabigol. Agora, devido a esse tratamento ruim que o Pedro vem tendo dentro do Flamengo, principalmente pela comissão técnica do Jorge Sampaoli, que ele já deixou isso claro, o Pedro decidiu simplesmente deixar o Flamengo. E só para vocês terem uma ideia, hoje nesse dia que eu tô falando aqui com vocês, existe 7 clubes do futebol europeu de olho no Pedro, sondando a situação do nosso centroavante Pedro. E eu vou falar para vocês, não é jogada de marketing não, porque o Pedro já falou, quer deixar o clube. O Flamengo não aceitou a proposta recentemente do Fulham da Inglaterra de 25 milhões de euros. O Flamengo não pretende negociar o Pedro por esse valor, que dá um total de 131 milhões de reais. Concordam? O Pedro vale muito mais. O Pedro vale muito mais do que isso, com toda certeza. Agora, olha só os clubes que estão de olho no Pedro, tentando tirar o centroavante do Flamengo. O Fulham da Inglaterra, o Lyon da França, o Zenit da Rússia, também chegando com uma proposta de 25 milhões de euros. O Nottingham Forest da Inglaterra. O Brentford da Inglaterra. Benfica de Portugal. E ele, o Al Hilal da Arábia Saudita. Vocês sabem o que significa isso, gente? Vocês sabem o que significa o interesse desses clubes no nosso centroavante Pedro? Aí, que isso é jogada de marketing. Não é jogada de marketing para valorizar o atleta, não. Até porque o atleta quer deixar o Flamengo. Olha só a informação trazida pela jornalista Raíssa Simplício, que diz o seguinte: Pedro quer deixar o Flamengo e já demonstrou à diretoria a vontade de deixar o mais querido. O atacante estaria insatisfeito com o tratamento que recebe da comissão técnica de Sampaoli e vê seus minutos diminuírem em campo. Segundo a jornalista Raíssa Simplício, trouxe essas informações e completando, né, a matéria dela, que o camisa 9 vem sendo aí sondado por esses 7 clubes europeus. Mano, é jogador de outro nível. Agora só que é o seguinte, o Pedro está insatisfeito porque não está jogando? Não. O Pedro está insatisfeito porque não está jogando. Por quê? Por causa da pirraça de Jorge Sampaoli. E outra coisa, Flamengo está eliminado da Libertadores por culpa de Jorge Sampaoli, essa comissão técnica. A gente sabe disso. Os jogadores, por outro lado, não
batendo, se bicando com o técnico Jorge Sampaoli, não jogando da forma que realmente deve jogar, não está sendo preparado da forma como deve ser preparado. E daí então aconteceu o que aconteceu e ainda está engasgado aqui na garganta. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Neste sábado, o Flamengo tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse que o Flamengo pode aí diminuir a vantagem do Botafogo, que é de 13 pontos, pode ir para 10 pontos. O negócio já começa a clarear em caso de uma vitória do Flamengo e um tropeço do Botafogo na rodada. Olha só a situação do mais querido nesse momento. Mas por outro lado, a informação que temos, Pedro não será titular para esse jogo. Ou seja, o Pedro vai começar a partida no banco de reservas. Luiz Araújo deve ser titular para essa partida. Henrique Luiz Araújo merece? Com certeza. Luiz Araújo merece muito ser titular para essa partida. Até porque vem, né, demonstrando um trabalho bastante satisfatório no ataque rubro-negro. Vem ganhando espaço no time e merece titularidade. Agora, o que não pode é o cara esquecer esse cara aí, o Pedro. Aí, o Pedro pode deixar o Flamengo? Sim, com certeza o Pedro pode deixar o Flamengo a qualquer momento. A qualquer momento. O Zenit da Rússia fez uma proposta de 25 milhões de euros. 131 milhões de reais na cotação atual. A mesma proposta, o Fulham da Inglaterra. O Benfica de Portugal chegou a oferecer de 18 a 20 milhões de euros. O Flamengo não quis abrir conversas. O Al Hilal chegou com uma proposta astronômica. Eu acho que foi um dos primeiros que chegaram aí em Pedro. Só que o Pedro, naquele momento, não pensou em deixar o Flamengo. O Pedro pensou em continuar no Flamengo. Só que a situação se esgotou. Chegou no limite. E não tem clima. Não tem clima. Agora eu pergunto a vocês. Se o Pedro não é maior que o Flamengo, com toda certeza não. Mas o Jorge Sampaoli é? Claro que não. O Flamengo precisa tomar uma postura. Essa diretoria do Flamengo precisa criar vergonha na cara. Precisa criar vergonha na cara. As últimas contratações que o Flamengo fez aí, mano, eu vou falar pra vocês, é um absurdo. O Flamengo gastando um rio de dinheiro para contratar, contratando errado. O Flamengo lucrou, nessa temporada 2023, 281 milhões de reais com venda de jogadores, principalmente joias da base. Principalmente joias da base. Jogadores que foram negociados, 281 milhões de reais. É pra gente comemorar essa grana que está entrando no cofre do Flamengo? Claro que não. Não é motivo de comemorar, porque o Flamengo não fez contratações precisas. O Flamengo não contratou um reserva do Jorginho da Arrascaeta. Hoje o Jorginho da Arrascaeta não tem um reserva. Não tem um reserva no Flamengo. E vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Agora, neste sábado, tem um jogo importante, como eu já mencionei. Tem um jogo importante. Se vacilar, meus amigos, eu já vou avisando, não pode vacilar. O Internacional promete vir com as reservas. O goleiro do Internacional tem 3 meses que não joga um jogo titular, como titular, tá? Só deixando claro aqui. Então vamos ver o que vai acontecer a situação. Agora, que Pedro já tomou essa decisão. E você? O que você acha sobre a situação do Pedro? Você é a favor? Concorda com essa saída de Pedro? Tudo por causa dessa comissão técnica. O cara apoiou na cara, o cara fez xingado, o cara foi esculachado e até hoje está sendo esculachado. O Pedro não está triste, não é porque não está jogando, não é porque ele não merece jogar não. É por causa da pirraça de Jorge Sampaoli, tá? Por causa dessa pirraça, essa picuinha de Jorge Sampaoli. Em todos os clubes que esse cara passa, é isto. A gente vem falando aqui. Mas a diretoria do Flamengo, esse setor de scout do clube, que vai lá, procura, captura os jogadores, reforços de técnico, contratações erradas. E eu vou falar para vocês, não vai demorar muito. Vai pagar a multa desse argentino, se realmente ele aguentar a pressão, porque a pressão vai continuar acontecendo. Isso eu garanto a vocês, tá? Vamos aguardar o que deve acontecer. Nesse próximo sábado tem Flamengo Internacional, 21ª rodada do Brasileirão, às 18h30, horário de Brasília. Valeu? Forte abraço a todos, um ótimo finalzinho de sexta-feira para todos. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.